Boa noite, meu nome é Matheus, vou apresentar então o react do vídeo do grupo 3. Trata-se do subprojeto 3, com o tema modelagem no espaço de estados. Foi gravado pela Isadora e pelo Alisson. Esse vídeo foi gravado no âmbito da disciplina de controle de sistemas lineares 2. Está sendo ministrado pelo professor Vergara. Pois bem, vamos lá. Vou dar play no vídeo, ele está acelerado em 30%. Olá, este é o terceiro vídeo de Controle de Sistemas Lineares 2, é matéria dada pelo professor José Vergara, onde eu, Isadora e Alisson vamos apresentar a modelagem no espaço de estados. Então, os espaços de estados podem ser tanto passados para uma função de transferência, como uma função de transferência pode ser passada para o espaço de estados. Eles só abrangem os sistemas lineares, onde as mudanças, nos valores das variáveis, elas vão tornar possível prever alguns acontecimentos. Então, essa daqui é a caracterização do espaço de estados, onde estados derivados vão ser igual a matriz de estados vezes o vetor de estados, mais a matriz de entrada vezes a entrada. E a saída é a mesma coisa, ela vai ser igual à matriz de saída vezes o vetor de estados, mais a matriz de transmissão direta vezes a entrada. A gente nota, que o vídeo está com um layout bonito e com informações sem preencher muito, sem ficar muito sobrecarregado o slide. Então, isso a gente pode passar na forma matricial, para depois achar a função de transferência. Terão várias entradas e também terão várias saídas. E essa é a cara da nossa equação para chegar na função de transferência, onde a gente vai mudar algumas coisas matematicamente entre as matrizes para conseguir chegar na função de transferência. Vai bastar, primeiro, passar dividindo a entrada pela saída, para achar que vai ser a nossa massa. Vão ter 3 forças para a esquerda e uma força para a direita, que é a força total. Então, a força para a esquerda vai ser a distância, velocidade e aceleração. A distância multiplicada pelo cada mola. Aqui é pelo B, é de constante de viscosidade, e M é a massa, então vão ser igual a F, o vetor F, que é a força total, e a gente pode passar ele, matematicamente, onde aqui, como eu já disse anteriormente, vai ser a matriz. A explicação dela é muito boa, está apresentando um exemplo vai surgir uma função de transferência num sistema linear, e que vai ser, então, ela está modelando aqui no espaço de estados, utilizando essa equação diferencial que ela encontrou aqui. E derivando esse, a gente chega É bem sucinto a apresentação dela, bem interessante. A matriz C é a matriz de saída, e a matriz B, as matrizes para a nossa fórmula que eu mostrei no primeiro slide. Então, a gente vai chegar aqui nessa slide, a gente vai subtrair essa dessa, e depois a gente vai fazer a matriz inversa. Para fazer a matriz inversa, tem que lembrar que vai ser 1 sobre determinante dessa matriz, vezes o adjunto dessa matriz, onde o adjunto vai ser essa matriz aqui, onde a gente vai inverter, Onde aqui vai passar para cá, aqui vai passar para cá, aqui para cá e aqui para cá. E essa aqui, essa diagonal aqui, vão ser com os sinais inversos. Depois a gente volta para a nossa equação inicial, então aqui já estava, aqui é a nossa matriz adjunta vezes 1 sobre determinante da nossa matriz, e aqui é a matriz B. Fazendo essa multiplicação, a gente vai chegar na nossa função de transferência. Então, ela obteve a função de transferência a partir do modelo de status dos estados, Ela fez a transformação aqui. Basicamente, bem interessante. E aqui é a matriz B. Fazendo essa multiplicação, a gente vai chegar na nossa função de transferência. Oi, meu nome é Alisson. E como a gente consegue reescrever uma função de transferência de diversas formas, o modelo no espaço de estados também pode ser reescrito de diversas formas. Nessa forma aqui, na mais convencional, onde a gente tem os polos embaixo e em cima o ganho, o que a gente tem que fazer para reescrever no modelo dos espaços é só escrever onde cada lugar dos polos nessa diagonal mais aberta, nessa diagonal central, com uma diagonal acima com 1 e um 0. Também, se a gente quer observar o nosso x1, em y a gente tem que colocar 1 no lugar da variável que a gente quer. O nome dessa forma é escascar. Também existe a variável de fase, quando a gente abre essa multiplicação e reescreve como um polinômio, o que a gente tem que fazer é colocar o inverso aqui, começando de trás para frente nessa parte mais embaixo, onde vai ficar menos 24, menos 26, menos 9. Também escreve na diagonal 1 e 1 e 0, e aqui a gente coloca o nosso ganho 24 aqui, onde está multiplicando o mi. Também vale lembrar que y, para cada variável que a gente quer observar, a gente coloca 1. Quando a gente abre essa função g de s em funções parciais, a gente chega nesse valor aqui, esse para cada valor de ganho que tem em cima, no numerador, a gente escreve aqui, onde fica 12 menos 24 e 12, e também na diagonal, como a gente viu no último, a gente coloca para cada lugar de polo nessa diagonal central. E nesse caso, o y vai ficar com todos os valores de 1. Altos valores.
são os elementos que guardam as propriedades mais importantes da matriz. Eles são dados pela raiz da equação característica dada por essa equação aqui, onde é o determinante de lambda multiplicado por uma matriz identidade menos A. Novamente, está bem sucinta a explicação e a disposição dos elementos aqui no slide está muito boa. O lambda pela matriz identidade. Está bem limpa e fácil de entender. E retira, se a gente tira os polos, algumas similaridades, ter mais raízes dessa função, desse polinômio. Isso é uma característica do modelo no espaço de estados, que consegue nos fornecer mais informações sobre o sistema do que o método convencional. Transformação de similaridade. A gente consegue observar a semelhança entre essas duas equações. Se a gente pegar nessa primeira equação e multiplicar por uma matriz inversa, a gente vai chegar nesses novos valores de A1 e B1. O que nos diz que se a gente for achar os nossos altos valores de A1, eles vão ser exatamente iguais aos nossos altos valores de A. Essa é a magnitude, porém as características dessa matriz vão ser as mesmas. A solução de uma equação diferencial matricial x ponto igual a x, ele é dado dessa forma. Porém, é mais interessante se a gente for analisar por Laplace, onde a gente chama esse xi a nossa matriz de transição. O que ela diz? Que se A for diagonal, a gente consegue reescrever dessa forma, onde a inversa de Laplace vai ser igual a S multiplicado por uma matriz identidade menos A. No caso não homogêneo, a gente consegue observar que a nossa resposta da condição inicial aqui, que foi visto no não homogêneo, porém, baixo, e também essa matriz, sendo menos 8, menos 3, menos 2, e menos 3 de novo, o nosso A, e aí eu vou utilizar essa propriedade que a gente tinha visto, da inversa de Laplace. Então, a primeira parte aqui, eu multipliquei S pela matriz identidade, menos a nossa matriz A. Cheguei nesse resultado. Depois, esse valor, A menos 1, vai ser igual a 1 sobre o determinante dessa matriz A, multiplicado pela adjacente de A, em menos 2 e menos 9. Multipliquei pela essa... E se eu fizer a inversa de Laplace dessa matriz, aqui, eu vou chegar no valor, nesses valores aqui, onde estão todos em função de tempo. O que a gente consegue observar nessa resposta em função do tempo é esse exponente aqui que está negativo. Isso significa que o nosso sistema é estável. E essa foi a nossa apresentação do trabalho 3. Bom, eu acredito que a apresentação deles ficou muito boa, bem sucinta, bem explicada. E, como eu já disse mais uma vez, o layout e a disposição dos elementos na tela ficou muito fácil de entender. Achei que ficou uma excelente apresentação. E é isso, desde a escolha das cores até da fonte aqui, do contraste da letra com o fundo. Bem bacana a apresentação deles. E também, né, a dicção deles, muito boa, bem fácil de entender. Seria isso, então, basicamente. Boa noite.